Mudando um pouquinho de assunto, olha, os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado aprovaram as contas do governo do Estado. Quem acompanhou tudo e tem mais informações para a gente é o colunista de política do Jornal Notícias do Dia, o Altair Maganin, que já está aqui com a gente. Boa tarde, Altair, tudo bem? Boa tarde, Dino, tudo bem? Então, houve a aprovação sem ressalvas? É a pergunta que eu faço. Algumas ressalvas, né? 22 ressalvas, 22 recomendações. Mas o fato é que as contas passaram por maioria, 4 votos a 1. Ontem, Dino, durante essa sessão do Tribunal de Contas do Estado, que durou mais de 4 horas, a expectativa e a realidade estiveram frente a frente. A expectativa está naqueles números, na análise fria do que diz a lei e o que um governo deve efetivamente cumprir em relação principalmente à lei de responsabilidade fiscal, às questões orçamentárias. E a realidade é aquilo que efetivamente aconteceu. O quanto o governo do estado de Santa Catarina pode investir principalmente em saúde, em educação, na segurança pública, na infraestrutura, tanto no custeio quanto na manutenção e investimentos nos bens públicos aqui de Santa Catarina. Então, está se explanando dela no tribunal, esse? Essa foi a sessão de ontem. Em relação à Secretaria de Administração, foi executado ou não? Porque não existe um comparativo neste relatório. É aberto ao público, foi ontem durante a manhã, começou às 9 horas da manhã, terminou um pouco antes das 2 horas da tarde, uma sessão bastante longa e que se apegou a 3 pontos principalmente, né? 3 pontos principais, dentre esses 22 aí, essas 22, também, né? A saúde é uma delas. E talvez seria aí a novidade em relação à análise de contas anteriores, Dino. Isso porque a Constituição Federal, ela estabelece a aplicação de 12% de tudo que é arrecadado em impostos, mais as transferências que vêm para o governo do estado em saúde. Pois bem, aqui em Santa Catarina, uma emenda à Constituição Estadual aumentou esse patamar de 12% para 15%. Não de uma vez só, mas de forma escalonada. Ou seja, no ano de 2017, que foi o primeiro ano de vigência dessa emenda constitucional, o patamar de investimento mínimo em saúde passou para 13%. Eu trouxe aqui os números, eles estão publicados na edição impressa de hoje do Notícias do Dia e também no nosso blog, no ndonline.com.br. O seguinte, o Ministério Público de Contas, que é a área técnica aí, a Procuradoria do Ministério Público de Contas dentro do Tribunal de Contas do Estado, fez a análise e chegou à conclusão de que o governo do Estado investiu 12,73% em saúde. O que isso significa? Não teria cumprido a lei estadual que determina os 13%. O governo traz um outro número, 13,24% de investimento, ou seja, teria investido o que a lei manda. A explicação do governo é a seguinte, olha, muito se fala na judicialização da saúde, né? Quando o cidadão precisa de um tratamento, o governo não oferece, ele vai na justiça, consegue esse tratamento, o governo é obrigado a bancar esse tratamento. Então, isso funciona por meio do sequestro do dinheiro na conta do governo do estado para cumprir esse tratamento. Então, o secretário Nelson Serpa, que é o ex-secretário da Casa Civil, que é o homem forte, foi o homem forte do governo Raimundo Colombo, ele foi lá e disse o seguinte, isso é uma formalidade legal, ele só não está computado aqui no bolo, mas esse dinheiro ninguém discute que foi aplicado em saúde. É importante só voltar um pouquinho atrás, o Raimundo Colombo, ele renunciou no dia 4 de fevereiro, no dia 7 de fevereiro, ao governo do estado. O governador atual é o então vice Eduardo Pinho Moreira. Então as contas ainda eram referentes ao governador Raimundo Colombo. Por isso que o Nelson Serpa esteve lá para fazer essa defesa em um desses pontos, que é a saúde. E a questão da educação? A educação é um pouco mais antiga. Há 11 anos já se fala sobre supostas irregularidades na ação do governo em relação também à aplicação do mínimo constitucional na educação. O que diz a lei? Que tem que investir 25% em educação, de tudo que arrecada em impostos e transferências. O Ministério Público de Contas coloca que o investimento foi de 22,7%, foi no ano passado. O governo fala em 26,94%. Mais do que o que seria o limite máximo. Mais do que o limite, acima do que é o limite. O que pega nessa conta? O governo coloca no bolo total o valor que paga para os inativos, os professores aposentados, diretores de escolas, enfim.
essa inclusão dos inativos ela não é considerada de todo legal. Por conta disso, lá em 2006, ou seja, há 11 anos atrás, nós tivemos aí uma mudança na lei, né, para valer a partir de 2007, por isso 11 anos, para que desse total, a cada ano fosse tirado 5% do total de inativos dessa conta. Então o governo alega que vem cumprindo isso e por conta disso não existiria uma ilegalidade. Então também esse ponto da educação estaria esclarecido no entendimento do governo do estado e por consequência dos conselheiros que aprovaram as contas. E a questão da renúncia fiscal? Esse é um ponto também bem interessante, porque, segundo estimativas do mesmo Ministério Público de Contas, no ano passado, o governo do estado deixou de arrecadar em impostos, né, concedendo aí isenções, na faixa de 5 bilhões e 500 milhões de reais. Uma quantia bilionária. Mas é legal essa isenção que é legal. Como é o caso do ICMS, se ele quisesse também? É legal no sentido de que, por exemplo, e aí vem um exemplo da justificativa do governo do estado, quando foi instalada a BMW aqui em Santa Catarina, lá em Araquari, no norte do estado, o governo apresentou um incentivo fiscal para que essa empresa viesse aqui para Santa Catarina, se instalasse e agora ela paga os tributos aqui no estado. Então a explicação do governo é que com os incentivos fiscais a arrecadação aumenta, porque tem uma atração maior de empresas, geração maior de emprego, de renda, enfim. Mas o que pegou aqui na questão do Tribunal de Contas? Não há ferramentas concretas para uma análise transparente desses benefícios. Então fala-se que é uma caixa preta. Tem aí essa renúncia fiscal na ordem de mais de 5 bilhões, valor muito significativo, e não se sabe direito para onde que vai esse dinheiro. Mas isso é contabilizado, não é? É contabilizado, mas... Documentado também? Documentado, mas esses documentos não são de acesso público. Se nós quisermos ir lá na Secretaria da Fazenda e ter um acesso total de todos os valores dentro desses 5 bilhões do que o governo faz de renúncia fiscal, a gente não tem. Nem no portal? Nem no portal, nem lá tecnicamente, guardado numa gaveta, até porque muito disso envolve o sigilo fiscal entre as empresas. Então o que foi colocado ontem? A gente não quer saber a informação que é pertinente ao sigilo fiscal. A gente quer saber para onde vai esse dinheiro, quem é beneficiado, quem não é, e saber se realmente esse dinheiro que o governo do estado abre mão, ele se reverte em algum benefício para a sociedade. Se esse incentivo é dado a uma empresa, por exemplo, que gera um número X de empregos e acaba trazendo por meio da sua arrecadação algo de positivo para o estado de Santa Catarina. Então, o atual secretário da Fazenda, Paulo Eli, que também esteve na sessão, ele disse o seguinte, usou até a seguinte palavra: essa também é uma angústia dele e do governo do estado, que pretende criar mecanismos para dar um pouquinho mais de transparência. Inclusive se colocou à disposição para que uma eventual sessão exclusivamente para isso do Tribunal de Contas do Estado se analise um pouco mais com detalhes essa questão da renúncia fiscal, para dar mais transparência. Só lembrando que também tem uma auditoria instalada pelo Tribunal de Contas do Estado para apurar essas questões, mas ela está um pouco emperrada, não vem avançando. Esse é assunto para uma próxima oportunidade. E tudo que ele falou agora, Altair, está na coluna dele também no blog, né, do ND, né? E no ND Online você tem todas essas informações. Está aí, ó, aparecendo ela. O que diz ali? Ministro Edson Fachin autoriza inquérito contra o senador Paulo Bauer? Informação de agora há pouco. Agora, saiu agora. É uma expectativa que tinha aí nos meios políticos. É uma sequência desse processo em que o senador é acusado de ter recebido 11,5 milhões de reais em Caixa 2 na campanha eleitoral de 2014. Então está em detalhes aí no ndonline.com.br essa informação que nós vamos desdobrar também na edição impressa de amanhã do Notícias do Dia. A nível nacional, o presidente Michel Temer vai ter as contas vasculhadas. Ele, Eliseu Padilha e Moreira Franco. Pediram, né, a pedido da Polícia Federal conseguiu. Quebra do sigilo telefônico. Né? Obrigado, Altair. Obrigado. Grande abraço aí para você.